Olá, essa semana que passou para mim foi uma semana muito difícil. Eu, eu presenciei uma das coisas mais tristes na minha vida. Eu moro aqui num condomínio, são muitas torres e também tem muitos prédios vizinhos ao condomínio. E era mais ou menos umas 10 horas da manhã, eu estava saindo da academia, né? E eu ouvi uma gritaria e achei que eu ouvi uma gritaria de vários prédios. Ouvi uma gritaria forte assim, até então não sabia que era um de vários prédios. Eu achei que fosse no meu condomínio, porque todas as férias tem os monitores aqui, eles fazem várias atividades, então é uma festa só. Então fica as crianças todas, né? Às vezes eu desço até para dar uma espiadinha, uma olhadinha nas crianças, porque como que criança rejuvenesce a gente, né? Como que é bonito vê-las assim, né, se divertirem e tal, nos jogos de integração. E aí eu achei que fosse isso. E eu saindo da academia, eu vi todo mundo olhando em direção a um prédio. E aí quando eu olhei, meu coração quase saiu pela boca, porque era uma pessoa, uma mulher jovem, tava de roupão branco e que ela saiu na sacada, era o 20º andar do prédio, e ela ficou de pendurada na sacada, uma tentativa de suicídio. E eu olhando aquela cena e dá uma angústia, porque você pergunta assim, meu, você fica meio impotente, o que você tá tentando fazer e tal. E eu vi que quando eu ainda estava na academia, no grupo já estava rolando alguma coisa de que ela ameaçava pular, mas no momento que eu vi ela já estava lá de pendurada. E eles já tinham chamado o SAMU, já tinham chamado corpo de bombeiro, já veio a polícia, então já fechou todo aqui o quarteirão, todo o bairro, já virou uma cena assim muito realmente triste de olhar. Então vários bombeiros que se posicionaram no andar de cima, no andar de baixo, ali no próprio andar dela. Quando o bombeiro vinha conversar, ela andava para lá, quando o bombeiro vinha do lado de cá, ela andava para cá. E muito triste. E eu observei que ela estava segurando alguma coisa na mão, mas não conseguia ver, porque era no 20º andar, não conseguia identificar direito. Eu sabia que era algo preto, assim. Achei que fosse um celular. E... Bom, aí nesse momento, eu acho que houve uma comoção, foram chegando pessoas no bairro, foram várias pessoas aqui embaixo. E a gente começou a rezar, fizemos uma corrente de oração, a orar por ela. E acho que os bombeiros foram ali muito pacientes. Isso tudo durou em torno de 2 horas, né? 2 horas. O desfecho foi próximo ali do meio-dia. E naquele momento foi passando um filme na minha cabeça, né? Ainda mais porque a gente estuda na faculdade sobre a ideação ao suicídio, né? Todas as etapas, o que leva, se dá para perceber ou não, tudo que acontece, todo o processo, né? Como é difícil para os familiares, como qualquer pessoa, mesmo que você não conheça aquela pessoa, como foi meu caso, assim, a primeira vez que eu estava vendo, eu nem sabia a história, ninguém sabia. Como que aquilo te choca, como que aquilo te culpabiliza, como você se sente responsável, como você... Muito complexo. Então a gente assistiu ali todas as negociações. Depois as mensagens começaram a chegar de pessoas ali próximas que moravam nos apartamentos vizinhos, de que ela estava com uma faca na mão, não era o celular, que ela tinha acordado, ela tinha bebido a noite inteira, pelo que os vizinhos contam, e ela estava com uma faca, ela já tinha esfaqueado a namorada, o vizinho que tentou segurá-la antes dela ir para a sacada, antes dela se pendurar, também foi esfaqueado, então o SAMU já tinha levado os dois, bastante sanguentados. A vizinha conta que sobrou até para o cachorrinho, que também levou uma facada, que ela já estava com o cachorrinho e com uma veterinária. Então foi uma situação assim muito complexa de um surto e que, né, não dá para interpretar só com imagens, com pouca coisa que nos chega ou com a minha percepção da história, né? Atrás de toda ideação suicida tem todo um contexto, né? Cada pessoa é muito única, né? E cada história é muito única e o sofrimento é muito particular, né?
E foi muito triste ali, e eu acho que o único que todos nós aqui embaixo podíamos fazer, né, fora preservar as imagens e tal, foi fazer uma corrente de orações, foi torcer pelo melhor. E eu me vi ali durante as próximas 2 horas, até que ela ameaçava dar a mão pro bombeiro e tirava. Então, uma situação muito complicada. Em algum momento ali, já próximo ao fim, ela jogou a faca, né? E aí a gente achou que ela ia se render, né? E no senso comum a gente acha que se a pessoa não vai e pula na largada, se ela fica ali, né, fazendo uma cena, que é o que todo mundo pensa, é porque ela não vai pular, porque quem vai se matar não anuncia e tal, e não é bem assim, né? Não é bem assim mesmo. E aí, quando ela jogou a faca fora, a pedido lá do bombeiro, eu tive uma esperança muito grande no meu coração de que ela iria ceder, que ela iria aceitar ajuda, que ela daria a mão para ele. E aí, quando eles viam que ela não ia ceder e tal, então eles colocaram umas cordas que desceriam os bombeiros nas laterais para tentar, né, de certa forma, pegá-la. E em algum momento ali foi o que foi feito e tentaram, mas aí não sei se escorregou, se jogou, só sei que o fim foi trágico. E essa cena não me sai da cabeça, dessa queda livre, desse, né, de tudo, da finalização, do choque no chão, depois de tudo que se desenrolou, né, da desmobilização das pessoas, dos comentários, de tudo que chegava pelo WhatsApp, pelos grupos do bairro, e depois a perícia, a polícia, e isso era 12:00 quando, né, ocorreu esse fim trágico, e até às 5, 6 da tarde ainda estava ali o corpo, a perícia, chamando os familiares, porque depois a história veio mais completa de que ela não morava ali, era a namorada dela que morava ali, e que elas saíram à noite, que elas tiveram um desentendimento e uma briga noturna que os vizinhos ouviram, e que depois ela parece que seguiu bebendo, e aí só no outro dia de manhã, quando levantaram, e tudo isso se desenrolou. E aí eu fico pensando, né, e foi um dia que eu subi, eu não consegui mais trabalhar, foi um luto mesmo, a gente, né, um caso de suicídio, ele gera esse luto, né, ao redor, né, e por várias vezes a cena, né, já tem uma semana, mas a cena volta na minha mente e me dá uma sensação de, eu queria estar ali, eu queria poder segurar, eu queria poder resolver, a gente se cobra por essa solução e depois a gente começa a analisar, assim, o momento que a gente está vivendo, né, todas essas situações que acontecem e eu comecei a aprofundar mais também um pouco essa semana, né? Eu tinha visto na faculdade de uma maneira mais rápida, a gente vai focar mais no próximo semestre, mas eu comecei a pesquisar sobre os índices, né? São coisas que não são publicadas até, né? São proibidas, né? Então não sai na mídia, mas a gente vê como tem aumentado, né? E como é muito comum e todo o processo. Então, assim, mais ainda me deu uma convicção e uma certeza por tudo que eu senti, por tudo que eu queria poder ter feito ali, de que eu tô escolhendo o caminho certo, de que é o que me convoca, de que é onde eu sei que eu vou fazer a diferença, de que é um chamado, não sei, eu me sinto sendo chamada para essa área, para esses temas. Eu sinto que eu posso contribuir, eu sinto que eu tenho mais do que frases feitas, né? Eu sinto que eu também tive uma história, né? Não trágica, talvez cômica, né? Tragicômica. Então eu tenho também a minha história, né? Eu tenho também as minhas dificuldades, como qualquer um de nós, e eu sinto que eu posso contribuir, eu sinto que eu vou conseguir ajudar muita gente, eu vou conseguir fazer a diferença. E tô aí ainda juntando os pedacinhos, né? Tentando ressignificar todas essas imagens na minha mente, entender por que tudo isso aconteceu bem de frente da minha sacada.
e por que foi da forma que foi. E o silêncio posterior, né? Aquele silêncio ensurdecedor, né? Que acometeu o bairro, né? Nas horas seguintes. Então, não sei. Tô meio que falando aqui uma semana depois, mas ainda só de falar já revivo a situação. E fiz muitas orações, assim, para que, né? Que agora encontre a paz e para que a família que ficou saiba lidar com tudo isso. E para que dê tudo certo. É isso.